Olha, nessa situação extrema como essa, está todo mundo com muita dúvida, até porque aqui no Brasil a gente não convive com furacão. Nós vimos uma tragédia acontecer no Rio Grande do Sul, né? Mas foi uma natureza diferente de fenômeno climático. E aí agora a gente vai receber o Pedro Cortes, que é o nosso analista de clima e meio ambiente. Pedro, o Marco explicou um pouco a trajetória desse furacão. Boa noite para você primeiro, meu caro. Mas muita gente ainda tem dificuldade de entender exatamente esse alerta, toda a qualificação que tem sido dada a esse furacão é de superlativos, assim, é tudo muito catastrófico, né? É o pior, é o mais assustador. A gente deu ontem aqui um meteorologista chorando no ar, assustado com aquilo que pode acontecer. Por que dessa vez é tão assustador, meu caro? É exatamente por conta do aquecimento das águas oceânicas, como o Marco mostrou. Os furacões, eles se alimentam de águas quentes e eles surgem um pouco acima da zona equatorial e eles vão migrando, né, por força dos ventos que sopram de leste para oeste, eles vão sendo empurrados em direção ali ao Caribe, Golfo do México ou então o leste da Flórida, né? Às vezes sobe até, chegou já em alguns anos em Nova York, né? Ou às vezes tem situações inusitadas onde eles fazem realmente uma curva e já chegaram perto do litoral de Portugal, né? Aqui nós temos um vídeo que mostra a tendência de progressão dele desde o dia de hoje até o próximo domingo. Então ele vai atravessar a Flórida e aí isso pode gerar um problema de tempestades aqui na Geórgia, na Carolina do Sul, né? Porque é importante considerar que ele passa, mas ainda assim os ventos continuam, ele continua trazendo essa umidade. E um problema muito sério que pode acontecer é aqui na entrada dele, no oeste da Flórida, porque ele tendência de empurrar uma massa significativa de água. A última previsão da CNN Internacional dá conta de algo em torno de 4 metros, um pouco acima de 4 metros de água entrando aqui numa zona litorânea que é baixa. Então, isso pode causar um problema muito sério que vai persistir mesmo depois da passagem dele. Pedro, agora há pouco um prefeito de um dos condados aqui dessa região disse, olha, se a água chegar a 4,5 metros, como é bem provável que aconteça, muita gente vai morrer. Ouvi também hoje de um meteorologista americano dizendo da preocupação dele pelo fato do furacão entrar como numa perpendicular e que essa movimentação, esse ângulo, que pode provocar essa elevação muito alta do nível das águas. Exatamente. É isso mesmo? Esse fenômeno? É como se ele empurrasse uma parede de água diretamente para o litoral. Quando o furacão ele passa, às vezes, margeando, né, a Flórida, ele vai pela diagonal, então o volume de água marinha que ele joga no litoral não é tão grande quanto essa entrada de frente, tá? É como se fosse uma invasão mesmo, que ele vai empurrando essa água oceânica para dentro da Flórida, que é um estado, em geral, muito baixo, né? E é uma planície, né? Exatamente, tem várias áreas pantanosas, ou seja, é uma área, infelizmente, propícia a sofrer muito com esse tipo de evento. Vocês vão se lembrar, gente, na tragédia do Rio Grande do Sul, durante muitos dias a gente viu as pessoas usando barcos para salvar pessoas, animais, passando por cima das casas. Isso é uma ideia do que é uma elevação das águas acima de 4,5 metros, de 5 metros, né? Nós vimos isso acontecer aqui no Brasil. Essas são imagens ao vivo da cidade de Fort Myers, que é uma das cidades que fica, está um pouquinho mais ao sul de Tampa, que era exatamente a cidade onde se imaginava que o olho do furacão iria passar. Nessa movimentação mais recente do Milton, ele acabou baixando um pouco mais para o sul, então agora está olhando direto para a cidade de Sarasota, que tem mais ou menos 1 milhão de pessoas, e a Fort Myers é um pouco a leste dessa cidade, um pouquinho mais para o lado. Isso, o olho do furacão ainda não chegou lá. E aí, Pedro, quero te fazer essa pergunta sobre o olho do furacão, né? E por que o fato dele ter caído uma categoria e ter se alargado tanto, ele se mantém extremamente perigoso? Veja, ele perde essa intensidade, né, que é mensurada a partir da velocidade dos ventos, mas ele não perde essa capacidade de empurrar a água para dentro do continente.
E à medida que ele se alarga, esse efeito também é ampliado, porque não é só uma pequena área, vamos assim dizer, pela qual ele vai passar. Não, ele vai praticamente varrer o estado todo. E mesmo nas bordas, ele pode injetar no litoral uma quantidade muito grande de água. Veja, a água já está entrando, né? A água do oceano já está chegando, e isso pode ser o grande dano, maior até do que o vento. Às vezes o vento ele pode baixar, pode chegar, para a gente seria um valor muito alto, né? Por exemplo, 150 quilômetros, mas muitas construções ali estão adaptadas para isso. Mas agora, em relação à água, realmente esse pode ser a grande tragédia que a Flórida pode enfrentar nos próximos dias. Por isso que a autoridade climática estava dizendo que os prédios inteiros seriam varridos, né? Mais ou menos pelo movimento da água, né? Porque se você considera 3 metros, é a altura média de um andar de um edifício. A gente fala que vai chegar a mais de 4 metros, ou seja, vai ultrapassar não só o térreo, né, a parte baixa do edifício, mas vai chegar próximo ao primeiro andar. Agora, numa casa, por exemplo, como essa, ele já chegaria aqui nessa parte superior e não daria também com todos os prejuízos que isso pode causar.